e dizer da nossa alegria de novamente podermos estar juntos aqui através deste culto, embora ele está sendo gravado, mas temos esta forma também de nos comunicarmos dentro deste período que ainda não é possível nós nos reunirmos na igreja. Eu creio que todos estão ansiosos, estão com saudade, né, de podermos nos rever pessoalmente, nos cumprimentar, nos abraçar, também nossos eventos festivos na igreja, mas nós esperamos que logo, logo este período vai passar. É uma alegria, podemos então gravar o nosso culto e com isto fazemos o nosso contato com nossos irmãos, as famílias da nossa comunidade. Sempre nós temos a colaboração de pessoas no nosso culto, com leituras, e o Luciano também, que é o nosso homem aí da gravação do culto, faz a montagem, então a gente agradece a todos. E hoje nós vamos ter aqui a participação da nossa irmã Cleusa, uma leitura da Palavra de Deus, também o professor Ricardo e a nossa irmã Dona Teresa. Assim, então, queremos cumprimentar a todos e que tenhamos um domingo abençoado e também a nova semana que está iniciando possa ser uma semana de muito trabalho e de bênçãos do Senhor. Vamos, na sequência, ouvir então um hino. Na presença de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, queremos agradecer a Deus por essa oportunidade de podermos ouvir a sua palavra.
fortalecer a nossa comunhão, embora a distância física, mas através da nossa fé podemos nos unir e assim trazermos da presença de Deus também as nossas alegrias, nossos agradecimentos, a nossa gratidão e também as nossas fraquezas, nossas falhas na caminhada cristã. Mas a misericórdia de Deus é sem dúvida muito maior do que nossos pecados e nossas falhas, pelos quais também queremos pedir perdão através da canção que ouviremos na sequência. Conforme a tua infinita graça, ó Pai, perdoa minha transgressão, faz-me sentir o teu amor infindo, dá-me alegria em tua salvação. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. Meu coração entrego a ti contrito, perdão imploro, meu Senhor e Rei, conforme a tua infinita graça, misericórdia assim alcançarei. Mais uma vez eu sinto meu pecado, que é contra ti, ó Pai de amor. Concede, ó Deus, a mim misericórdia, e entoarei a ti o meu louvor. E entoarei a ti o meu louvor. Meu louvor. Que o Deus Todo-Poderoso tenha também compaixão de todos nós e assim perdoe os nossos pecados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na sequência, nós ouviremos então nossas leituras previstas para o nosso culto de hoje. Convidamos então os irmãos para fazerem as suas leituras. Bem, caros irmãos e irmãs da comunidade luterana, bom dia, ou boa tarde, ou para aqueles que pegarem e forem ler mais à noite, então mais tarde, então será o meu boa noite, o nosso boa noite a todos. Nós vamos fazer o Salmo 139, que faz parte da leitura do nosso culto dominical, do versículo 1 ao 17 e os versículos 23 e 24. Então, assim diz o Senhor. O Senhor, tu me sondas e me conheces. E quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda
a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É, sobretudo, elevado. Não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama e no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverás de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que, por modo assombrosamente maravilhoso, me formastes, e tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me veem a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que precioso para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Estas são as palavras do Senhor. Uma breve reflexãozinha sobre essas maravilhas escritas por Deus para a orientação do homem. Eu quero dizer o seguinte: o que diremos desse poderoso Deus que nos conhece desde a mais remota formação, quando ainda nem nossos ossos tínhamos, lá no útero materno, antes mesmo que a própria mãe soubesse, ele já o sabia. No Salmo 139, versículo 16, está assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe, sem forma nenhuma. E desde então, todos os nossos dias estão escritos em um livro e determinado, mesmo quando ainda na tenra formação. Onde poderíamos nos esconder do poderoso Deus? Não há altura, não há profundidade, não há largura que não conte com a presença desse Deus Criador. Amém. Amém. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Firmes para sempre permanecem, firmes para sempre no Senhor, firmes para sempre no Evangelho, firmes para sempre no amor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor.
Bom dia a todos os irmãos que estão acompanhando o culto de hoje das suas casas. Que Deus abençoe a todos e continue protegendo-os todos os dias em nome de Jesus. O texto bíblico de hoje encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículo 17 ao 27. E diz assim a palavra de Deus: Guerra entre os israelitas e os filisteus. E os filisteus ajuntaram-se seus arraiais para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, no termo de Damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. E os filisteus estavam num monte da banda de Além, e os israelitas estavam no outro monte da banda de Aquém, e o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: Para que saíreis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de hoje, Saul era homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samá. E Davi era o menor. E os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai, em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te para teus irmãos um efá desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial, a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás teus irmãos a ver se lhes vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles todos os homens de Israel no Vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou no lugar dos carros,
quando já o arraial saía em ordens de batalha e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. O gigante Golias insulta os israelitas. E, estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouvia. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiam diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir o rei enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará isenta de impostos a casa de seu pai em Israel. Então falou aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, que incircuncisa o filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Salvador, teu livro ler, de auxílio necessito para ver, da mera letra além, a ti, Senhor, e meditar no teu excelso amor. Bem-amado Jesus, partiste o mal, alimentando a imensa multidão. Da vida o pão és tu, podes assim satisfazer, Senhor, também a mim. Amém. Para a nossa mensagem desse domingo, eu quero recordar com todos vocês aqui a pequena história pequena não, uma grande história, importante história que a Bíblia registra, que é o texto que a nossa irmã Cleusa leu no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, onde está registrado aquele combate que o povo de Israel teve com os filisteus. As guerras sempre foram coisas que a gente ouve falar, né? Tanto no passado como ainda hoje. E a Bíblia ali naquele capítulo, ela registra então uma guerra, uma peleja que teve entre o povo de Israel e os filisteus. E a Bíblia diz ali então que o povo de Israel ficou com medo
do exército dos filisteus, porque eles ouviram falar que dentro dos soldados, entre os soldados, havia um que se destacava. E este era então um soldado, um gigante, como nós conhecemos a história de Golias. Logo que a gente às vezes fala em uma pessoa assim, uma estatura maior, uma pessoa mais alta, uma pessoa mais forte, nós sempre usamos essa figura do Golias. E este soldado estava entre os filisteus. A partir do capítulo 15 desse livro de 1 Samuel, nós vamos ler ali que o rei Saul, ele teve procedimentos, atitudes que não foram de fidelidade a Deus, de obediência a Deus. E isso então acabou prejudicando o povo e levou novamente o povo de Israel a ter que enfrentar esta guerra, esta peleja contra os seus adversários, os filisteus. E a Bíblia então diz também que esses filisteus eram um exército bem treinado, eram homens que eram hábeis também para atirar. Então era um inimigo muito perigoso. E ali então naquele vale, eu gostaria que os irmãos lessem novamente com mais detalhes esse capítulo 17 de 1 Samuel. Os irmãos vão ver ali todo o roteiro daquela história registrada ali. Esses homens também eram idólatras, escarneciam o Deus de Israel. Seus deuses eram o deus Dagon, o Astarote e o deus Baal. E os soldados, como já disse aqui, eram bem treinados, e entre eles havia esse soldado Golias que se destacava. Existem divergências assim quando se fala em termos de altura, o que significaria isso, mas era um homem mais ou menos de 2,40 metros de altura. E existem outros números também. Mas nós conhecemos pessoas de uma certa estatura, mas um homem dessa altura a gente nunca viu. E esse homem então estava desafiando o exército de Israel. Desafiando o exército de Israel. E a Bíblia então diz que eles estavam com medo. O último versículo ali que a Cleusa leu, no versículo 11, que o povo estava com medo, o povo estava temendo essa situação. Mas enfim, eles continuaram ali preparados para aquela batalha. E o que estava causando de fato o medo era esse gigante no meio deles. E eu quero usar esse texto da palavra de Deus, trazer essa figura, essa imagem do Golias, desse gigante, pensando também nos nossos dias, essa enfermidade, essa pandemia, essa doença. Nós no Brasil já temos aí um dado de mais de 60 mil pessoas que morreram em função disso, e há muitas pessoas contaminadas, e a doença está avançando. Então, a cada dia ela nos está assim trazendo medo, trazendo preocupação, trazendo angústia, porque a gente fica pensando em tudo que isso está causando. Há muitos sonhos de pessoas estão perdendo emprego, pessoas que estavam se preparando, quem sabe, para casar, pessoas que estavam construindo uma casa, pessoas que estavam preparando uma viagem, tantas coisas importantes. E agora, de repente, se levanta este grande gigante. Mas o povo ficou com medo. Mas entre eles estavam os irmãos de Davi, que eram soldados de Israel, do rei Saul. E certo dia o pai deles pediu que ele levasse algum suprimento, algum alimento para os irmãos que estavam nessa batalha da guerra. E quando ele chegou lá, que ele levou esse alimento, ele ficou sabendo que o povo estava com medo e que dentro dos soldados inimigos estava esse que estava desafiando o exército de Israel. E o povo então ali com medo. E Davi,
alimentou um sentimento diferente em relação àquele gigante. Para o povo que estava ali no campo de batalha, aquele homem era grande demais para alguém acertar ele. Mas Davi alimentou um pensamento diferente. Para Davi, ele era grande demais para não acertar. Vejam a diferença. Para o povo, ele era grande demais para alguém pudesse acertar. Mas para Davi, ele era grande demais para não acertar. E esta coragem de Davi chegou ao conhecimento do Saul. E Saul então mandou chamar ele. Inclusive deu conselhos, disse, olha, você ainda é novo, você é inexperiente, você tem que repensar essa tua decisão de enfrentar este gigante. Mas daí Davi, como era pastor de ovelhas, cuidava os rebanhos do pai, ele se lembrou que certo dia teve que enfrentar um leão para defender o rebanho. Numa outra ocasião ele teve que defender o rebanho de um urso. E ele então se lembrou dessas vitórias que ele teve. E ele ficou certo de que Deus daria também a vitória a ele sobre esse inimigo que havia se manifestado. Mas diante desta coragem, o rei Saul então disse, então vamos pelo menos colocar uma indumentária de guerra para você, e talvez colocou um capacete, reforçou os braços, o peito, as pernas, e agora você está preparado, então pelo menos vá bem vestido. Mas aí ele tentou andar com aquela roupa, aquela situação, não conseguiu, e ele então tirou aquela roupa. Qual foi a arma que Davi usou? Uma funda, uma pedra, que era uma arma mais artesanal, mas que ele tinha habilidade com aquilo lá. E ele então foi e enfrentou o gigante com aquela arma. Eu peço que vocês leiam novamente este capítulo, porque nós aqui não temos tanto tempo, temos que resumir essa história. Mas ele foi ao encontro do gigante com aquela pedra. E a Bíblia diz que ao lançar aquela pedra, ela bateu na sua testa. E aquele gigante morreu. Então no começo do texto, nós vamos ler que o povo estava com medo. Mas lá, mais adiante, dentro deste mesmo capítulo, quando Davi trouxe a notícia de que o gigante havia sido derrotado, a Bíblia diz que o povo se jubilou e o povo se alegrou. Então foi importante esta fé, esta demonstração de coragem de Saul diante do rei, diante do exército e diante daquele momento. Então eu quero finalizar aqui também a nossa mensagem e dizer que aquela atitude de Davi também possa nos trazer coragem, trazer ânimo, trazer fé diante deste gigante que se levantou no mundo todo. Temos informações que o coronavírus andou por todo o mundo. E tem milhares de pessoas que infelizmente perderam a vida em função desta manifestação. Mas Davi, ele também não ignorou opiniões negativas quando o rei disse para ele, olha, você não é experiente, você ainda é um moço novo, será que vale a pena você ter toda esta coragem e essa determinação? Mas aí ele se lembrou de vitórias passadas. Como é importante a gente também ter vitórias no passado. Por isso faço uma pergunta a você, que tipo de vitórias você pode contabilizar na sua vida? Quando foi a sua última vitória? E o que impediu para que você pudesse ter também vitória? Assim, as armas de Davi foram a sua fé, a sua coragem e o seu zelo, porque ele se indignou quando soube que este gigante estava desafiando o Deus de Israel. Então vamos saber, irmãos, do lado de quem nós estamos. A dificuldade, o gigante está aí, está diante de nós. Todos os momentos temos informações sobre ele. Mas então, o que nós devemos fazer é focalizar a Deus e não o gigante. Vamos olhar para Deus. Davi buscou o reino de Deus em primeiro lugar.
Vamos assim também seguir este conselho e invocar o nome do Senhor. O Salmo também 139, que foi lido pelo nosso irmão Ricardo e a dona Teresa, diz no versículo 3, tu me cercas o meu andar e o meu deitar. Também no versículo 5 diz, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Essas são as promessas da palavra de Deus. E que nós também, como cristãos, vamos nos apegar, vamos alimentar a nossa fé e vamos caminhar com esta convicção. Que Deus nos abençoe também neste tempo em que estamos diante deste grande gigante. Mas vamos lembrar o seguinte, que Deus é maior que este gigante. Quem sabe alimentarmos também a filosofia de Davi. Para o povo, o gigante era grande demais para que alguém o acertasse. Mas para Davi, ele era grande demais para que ele não pudesse acertar. Que Deus abençoe a nossa vida, a sua vida, a nossa comunidade e todos aqueles que vão ouvir esta mensagem. Vamos também olhar para o Senhor. Vamos olhar para Deus, que Ele é bem maior que este gigante. Amém. Então, caminhando agora para o encerramento do nosso culto, gostaria de comentar, que é muito bom revermos aí a irmã Terezinha, o professor Ricardo, também nosso irmão, que tivemos tantos bons momentos ali na comunidade, e nós revimos eles também compartilhando da palavra de Deus no culto de hoje. Muito bom, nós tivemos aí também a irmã Cleusa fazendo a leitura, e assim a gente vai celebrando esses cultos, todos vocês que estão aí em casa, e em breve nós cremos, nós poderemos nos reencontrar pessoalmente novamente, Então, oramos por isso. E também eu gostaria de lembrar do nosso estudo bíblico, que acontece todas as quartas, às 19h30, aqui no YouTube. E nesta semana nós estaremos estudando a segunda epístola, iniciando a segunda epístola de Paulo a Timóteo, estudando o primeiro capítulo. Lembrando que todas as sextas-feiras, como já temos feito há alguns meses, nós estamos aí compartilhando o quiz bíblico, onde você pode fazer a leitura do texto bíblico e responder algumas perguntas, assim ajudando a fixar melhor o conteúdo, a compreender melhor a palavra de Deus. Esse é mais uma ferramenta aí que nós temos durante esse período de isolamento que nós estamos vivendo. Nós retomamos também as reuniões com o nosso coral Alegre Louvor. Então, na próxima quinta-feira teremos uma reunião online a partir das 19h30. Além daqueles que já participavam do coral, que já participam do coral, todos estão convidados. É só mandar ali uma mensaginha ali para a gente, perguntando como que faz para participar, e a gente avisa, a gente passa o link aí da reunião. Nós teremos alguns ensaios na sequência, tudo de forma online, para que nós possamos continuar o vínculo como coral, e possamos estar aí louvando ao Senhor através das nossas vozes. Com relação às ofertas, sempre todo domingo a gente fala, aqueles que sentem de fazer a sua contribuição, como já fazem regularmente, é só entrar em contato com a gente para fazer a transferência e assim ajudar na manutenção da comunidade. Vamos agora todos orar a oração que Jesus nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Deus que é infinitamente maior que os gigantes vos abençoe e vos guarde. Fiquem todos na paz de Deus e sirvam o Senhor com alegria. Amém.